Eu queria dividir com os irmãos uma palavra. Abram Ezequiel 37, 17. Perdão, Ezequiel 37, 14. Só um versículo que vai nos nortear nessa palavra nessa noite. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis a vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Essa palavra, essa passagem, ela é algo áureo, uma história áurea do Antigo Testamento. Muitos falam sobre o vale de ossos secos. Ezequiel, quando ele fala aqui, ele fala no sentido figurado, irmão. Ele fala no sentido espiritual. Espiritualmente, ele foi levado a um vale de ossos secos. E aqui ele começa a tecer tudo aquilo que aconteceu. Mas eu não quero me ater ao vale de ossos secos. Eu não quero me ater aos nervos. Eu não quero me ater a tudo aquilo que foi feito. Eu quero te fazer uma pergunta. Para que houvesse essa transformação, havia um vale de ossos secos. Havia sequidão. E o que eu quero conversar contigo, compartilhar algo de Deus, que não precisa a sua vida estar um vale de ossos secos para que haja a manifestação do Espírito. Que antes da sequidão, e antes dos ossos se secarem, antes de haver morte na tua vida, a gente possa abrir os nossos olhos e possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. Entender o nosso chamado, o nosso propósito. E entender o porquê e o para quê. Estamos na casa do Senhor, dizemos que servimos ao Senhor e dizemos que somos filhos dele. Quando Ezequiel escreveu isso, ele estava fazendo uma analogia a Israel. E Israel, ele passou por 3 fases de cativeiro. Um atrás do outro. O segundo, Ezequiel e Baruque foram levados. Mas o que acontece é que tudo que veio acontecendo, os profetas falaram. Foi dito, foi pregado, foi anunciado. Mas a minha pergunta para você é, por que Deus permitiu que Israel passasse por isso? Não era um povo escolhido, não era um povo ao qual Deus escolheu para que nascesse o seu filho? Por que Israel passava por isso? Como Israel chegou nessa situação, irmãos? Como Israel chegou à situação de vales sequíssimos, como diz a passagem de Ezequiel? Porque Israel, quando estava bem, louvava, engrandecia o Senhor. Né? Era isso que acontecia? Era isso? Israel, quando estava bem, louvava, engrandecia o Senhor? Era isso que acontecia? Ou só buscava quando estava tudo indo a pique? E aqui eu faço uma pergunta para você. O Senhor é louvado na sua vida em quais momentos? Em quais momentos você engrandece o nome do Senhor na sua vida? É quando tudo está indo a pique? É quando tudo está bem? Ou você louva e adora independentemente do tempo e da estação? Deus, ele é o Senhor da sua vida, independentemente das fases que você vive. O problema é que Israel foi avisado. E uma das coisas que Israel mais tinha dificuldade era de ouvir. Israel não ouvia. E o mundo espiritual, ele é tão... Antes de eu fazer essa pergunta, quem acredita em mundo espiritual aqui, irmãos? Aleluia! Porque tem gente que vem à igreja e não acredita. O mundo espiritual, ele existe, irmãos. Se você não acredita, passe a acreditar. E nessa noite a gente vai começar a passar e entender o mundo espiritual. Israel foi avisado, não foi uma, não foi duas, foram diversas vezes pelos profetas.
a situação, que o que ele precisava, os posicionamentos que já precisava ter. Mas o Deus deixou que eles passassem por isso. Por quê? Porque Israel não quis ouvir. E aqui eu começo a destrinchar algo que eu já falei alguns domingos atrás, sobre os acessos ao mundo espiritual. O mundo espiritual tem acessos, irmãos, aonde esses acessos se chamam portais. E a minha pergunta é, que eu falei, quais são os portais? A igreja já deve estar, decorou. Quantos portais temos, irmão, no mundo espiritual? Me ajuda, irmãos, quantos portais temos? Está todo mundo dormindo? Hã? Quantos? Já esqueceram? 5. E quais são esses 5? São os 5 sem... A minha pergunta para você é, por que Deus te deu 5 sentidos? Por que Deus te deu 5 sentidos? Por quê? Porque Deus te deu os 5 sentidos. Para a gente começar a nortear essa nossa conversa, eu preciso entender, você precisa ter esse entendimento. Por que Deus me deu os 5 sentidos? E o sentido e o portal principal do mundo espiritual, irmãos, é a gente aprendeu, me ajudam. A audição. Porque quem não discerne o que ouve, não sabe para onde olha. E aqui deixa uma revelação. Irmãos, quando o neném está na barriga, qual é a maior comunicação dele com a mãe? Além do cordão umbilical. Você vai falar o cordão umbilical. Não. Mas aonde que ele começa a ter o sentido do ser humano? É o qual? É fazendo o quê? Aí começa a entender. A criança começa a desenvolver. No desenvolvimento da criança, parte de quê, irmãos? Quando a criança ela começa a se comunicar, ela tem que fazer o quê? Me ajuda, velho. Não dorme não, gente, é falar. A comunicação da criança é fala. Não. Eu estou dizendo quando a criança está crescendo. O crescimento da criança, irmãos. O desenvolvimento, o crescimento de uma criança passa principalmente pela fala. E ela só entende o que ela vai falar fazendo o quê? Como é que ela sabe o que ela tem que falar? Hã? E um dos principais portais espirituais é a audição. Porque quem não discerne o que ouve, fica perdido. Samuel era um menino. E ele ouviu Samuel, Samuel. E ele foi lá no sacerdote. Por que me chamas? Que tenho contigo? Eu vi, você me chamou. Eu não te chamei, não. Eu que estou velho, você está maluco. Está ouvindo coisas. Ele deitou de novo. Samuel, eu ouvi a tua voz. Samuel não estava discernindo a voz. Ele convivia com o sacerdote, mas ele percebeu e não entendeu a voz. Para que você tenha comunicação, para que você tenha ligação, você precisa aprender a ouvir. Por que você acha que o escritor Romanos vai dizer que a fé não vem pelo... A fé vem por onde, irmão? O leitor de Bíblia. Ouviu o quê? Se a fé ela vem pelo ouvir, qual é o principal portal que você pode entender que o mundo espiritual ele quer bloquear na tua vida? E quando você entende o que são esses portais, você começa a entender os acessos que você dá na sua vida. Você começa a entender, fazer uma cronologia de quando algumas coisas foram ditas para você e essas coisas entrou no seu ouvido e criou morada. Porque ela entra aqui e sai aqui. A minha pergunta é, o que você está fazendo com aqueles que estão aprendendo de você a fala? Que estão aprendendo da fé contigo? O que eles vão reproduzir? O que eles estão ouvindo? O que eles estão ouvindo? Mateus vai falar sobre uma passagem em que tragam-se um homem a Jesus que era surdo e era gago.
falava mal. E ele falava mal por quê, irmãos? Porque ele era surdo. O gago não fala bem porque ele não ouve bem. Aqui eu te faço a pergunta, será que eu não estou entendendo o que você está falando porque você não está sabendo ouvir a voz de Deus? E não está sabendo transmitir aquilo que Deus te fala? Ou você prefere ouvir a fofoca, ou ouvir aquilo que trazem para você, que você acha que é aquilo que precisa ouvir? Porque a escolha em saber é sua. Freud vai dizer que até o não saber, a escolha é sua. Irmão, você vai comer o que eu não sei, você escolheu não saber. Quando você não quer saber, ou não sabe, é porque você já escolheu não saber. Isso é uma escolha, a vida é feita de escolhas. Desculpe, irmãos, eu estou rouco. Mas eu preciso estar dentro no meu coração. E quando você ouve, mas em vez de você ter um entendimento do que você está ouvindo, para que aquilo que esteja em você sobreponha aquilo que estão te falando, irmão, se você está numa rodinha em que estão falando mal de alguém, e você não está defendendo essa pessoa, você não é diferente de nenhuma delas. Aí você vai dizer, por quê, irmãos? Porque Miriam chegou para o irmão, para Arão, começou a falar mal do irmão, do outro, Moisés. O que aconteceu com Miriam? Leprosa. Mas Arão ficou fora? Arão não sofreu nada? A minha pergunta é, quando chegam... Não existe fofoca santa não, tá? Isso é uma mentira. Isso é um engodo do diabo que quer colocar coisas na igreja. Deixa eu te contar uma fofoca santa. Não existe fofoca santa. Não existe fofoca santa. Toda fofoca nasce no inferno e você escolhe em querer ou não ouvir. Ou querer ou não reproduzir. Tudo são feitas escolhas. E isso te contamina. Porque a mesma Bíblia vai dizer que a boca fala do quê, irmãos? Teu coração está cheio de quê? Para você falar fofoca santa. Para que você externe uma opinião da pessoa sem falar com o Criador dela. Que você coloque uma posição sua ou algo que você pensa sobre uma outra pessoa sem ter o entendimento daquilo que Deus tem para a vida dela. Se todo mundo que fosse fazer uma fofoca santa orasse antes, não existiria nem fofoca, quanto menos santa. Estão fazendo do santo profano. E se você não entender isso, você não prospera, você não evolui, você não acessa, você não rompe. E eu quero falar com você que você precisa romper. A nossa vida precisa viver rompendo. Nós precisamos romper. O Senhor nos chamou para isso, para vivermos rompendo de fé em fé, de glória em glória. E esse entendimento passa pela prosperidade. Irmãos, tem muita gente que eles têm o entendimento de quem dá muito, recebe muito. Prosperidade não é isso. Prosperidade não é isso. Prosperidade não é dar. Dar. Sabe por quê, irmãos? Existem duas palavras no hebraico. Kavanar, que é intenção. E Yetzer, que é inclinação. É por isso que você vê muitas pessoas cheias de dom, talhadas de diploma, que não avançam, que não rompem, que não são usadas. Mas você vê pessoas que não têm nada, que parece que não saíram de lugar nenhum. E Deus usa, sabe por quê? Por causa do Kavaná. Por causa da intenção. Deus sonda a intenção, irmãos. Então não adianta você cantar muito, não adianta você pregar muito, não adianta você profetizar muito. Porque primeiro, para profetizar, tem que aprender a ouvir. Para você saber até quem está te entregando. Porque até o diabo sabe da vida dos outros. Porque talvez o que você esteja entregando para outra pessoa não seja o emissor certo que está te passando a informação.
Então tem pessoas que elas nem entendem porque a vida dela não progride. Mas eu sou capacitada, eu sou letrada, eu sou isso, porque eu não estou ocupando, porque eu não estou rompendo, porque eu não estou seguindo. Porque ela não aprendeu a ouvir. Porque ela não vive uma prosperidade. Trabalha em 3, 4 empregos e você não vive ela bem, não vê sorriso nos olhos. Ou no olhar dela, você não vê alegria, você só vê ela moribunda. A pessoa não progride, não avança, nem no ministério, nem na vida pessoal, porque ela entende que a prosperidade, ela está no dinheiro. Deixa eu te falar, irmãos. Quem busca prosperidade no dinheiro, a primeira palavra prosperidade, no hebraico, ela é tsaleia, ou tsalé. Que muitos coaches vão dizer que a ausência de necessidade, bons resultados, a busca do dinheiro. Quem é movido na busca do dinheiro, irmãos, é movido pela ganância. Mas quem busca a prosperidade é movido por propósito, porque ele não faz pensando no retorno. Porque quem vive prosperidade está sempre dando, irmãos. Quem vive prosperidade, quem é próspero, está sempre dando. É por isso que o mar morto é morto. Porque ele recebe de todo mundo, mas ele não dá nada. Ele não entrega nada. Não é só dar, é aquilo que está no seu coração, o cavanar. O que é a tua intenção? Qual é a intenção do teu coração? Você pode cantar maravilhosamente bem, você pode pregar maravilhosamente bem. Porque você precisa aprender a aguçar os seus ouvidos. Porque o intelecto, tudo, vem a partir dali. Mas o que você tem desenvolvido com isso? Qual é a prosperidade que você tem vivido aí? E você me pergunta, irmãos, como é que eu vivo prosperidade? Qual o primeiro passo para você viver uma prosperidade? Abre para mim, Yuri, Deuteronômio 28. Abre aí. 28 no versículo 1. Vamos ler junto, igreja. Eu quero que vocês leiam essa palavra. Leiam comigo. 1, 2, 3. A palavra prosperidade, ou a palavra tsaleia, quer dizer está autorizado. Sabe por quê? Essa mesma palavra vai dizer que em tudo que colocares as mãos, porque está autorizado. Se você não vive isso, deixa eu te dizer, você não vive prosperidade. Porque primeiramente você precisa se atentar a quê? Ao portal, irmãos. A voz de quem? Tem gente que está ouvindo diversas vozes, mas não está ouvindo a voz do Senhor. Está achando, está entrando por dentro das portas das igrejas, achando que ouve uma certa voz, mas não ouve. Entram e saem por essas portas e não entendem nada. Irmãos, eu estava num culto na sexta-feira maravilhoso, e eu vi uma pessoa dormir. Ela dormia, irmãos, num mover maravilhoso. Eu com a minha cabeça pensando, Senhor, como pode? O portão está totalmente desligado do céu. Ele está ligado em outras coisas, porque como é que ela consegue dormir num mover desse? Como eu estava te dizendo, irmãos, a Bíblia relata que trouxeram um homem que era gago e mudo. O Senhor colocou as mãos no seu tímpano e falou uma palavra. Quem é leitor da Bíblia sabe qual é? Efatá, que quer dizer, abra-te. Se é isso que você precisa na sua vida, para que os seus ouvidos se abram e você ouça a voz do Senhor, comece a profetizar no seu ouvido Efatá. Cuidado. Porque a Bíblia vai dizer o que contamina não é
o que entra. Vou dizer de novo que o que contamina não é o que entra. Então, me responde a pergunta, irmãos. Se a boca fala do que o coração está cheio, se essa pessoa vem fazer uma fofoca para você, por que você não ora por ela? Porque você sabe que o coração dela está cheio de quê? De coisa boa que não é. São portais dos quais você tem acessado e tem olhado para onde não tem que olhar. Não está tendo tato mais. O Espírito Santo toca e você não sente mais. Você não consegue sentir o cheiro do azeite. Você não consegue mais ser sensível, sentir, irmãos. Os seus 5 sentidos estão totalmente inércios ao Espírito Santo. Quantas pessoas não sentem mais o toque do Espírito? Não conseguem sentir a sensibilidade. Estão completamente mortos em si mesmos. Que ouvir e obedecer são raízes de uma mesma palavra. E essa palavra é Shema. Ouvir e obedecer são raízes de uma palavra chamada Shema. E o Shema ao Israel diz o quê? Shema ao Israel. Nós falamos o tempo todo. Qual é? Hã? A gente só está falando de quê, irmãos? Qual o principal portal? E aqui eu dou um passo a mais. Se esse portal que você tem que ouvir, ouve, ó Israel, você tem ouvido o quê? Para dar espaço a quais sentimentos na tua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta, até você da internet. Se a ansiedade, ela está tomando, e Deus me usou para alguém lá fora para falar isso. Se a ansiedade te toma, a ansiedade é a preocupação daquilo que você nem viveu ainda. Se você se preocupa com aquilo que vai vir amanhã, você está dizendo para Deus que o seu amanhã não pertence a Ele, pertence a você, porque não precisa do controle dele, porque pode dar errado. Está me preocupando, será que vai dar certo? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou atingir? Será que eu vou alcançar? Mas se você tem uma promessa, se você ouviu, e você ouvindo isso, gerou o quê? Porque a fé vem pelo ou? E se a sua fé está abalada, irmãos, o que você está ouvindo? O que isso está gerando dentro de você? O mais lindo nessa palavra que é o obedecer. Quando você não obedece, nem a autoridade, irmãos, você está perdendo o seu tempo. Você está vivendo de mentiras dentro da casa do Senhor. Quando você não obedece a liderança, quando você não obedece o chamado, quando você não obedece, quando você não obedece o pastorio, quando você não entende liderança, você não sabe o que é obedecer. E você não ouve a voz do Senhor. Porque se Ele coloca líderes sobre você, Ele entende que Ele colocou, porque toda a liderança é constituída por Ele. Seja ela em qual âmbito for, não está no teu controle, está no controle dEle. Então, se é Ele que quer, cabe você entender a voz do Senhor e obedecer. Quando você não vive em obediência, é rebeldia. E qual o pior pecado, irmãos, que a Bíblia vai dizer? A Larissa falou isso aqui na quinta-feira. Qual é o pior? Que é pior do que feitiçaria? Porque a rebeldia nasceu no coração de quem primeiro? Quem se rebelou no céu? Eu vou te fazer a mesma pergunta. Qual voz você está ouvindo? Ouve, ó Israel. Qual voz você está ouvindo? Quais são os acessos? Você vai dizer, Kleber, você está dizendo para mim que a ansiedade não é lícito? Ansiedade não é uma doença? A Sociedade de Medicina já caracterizou ela como uma doença. Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Eu estou sendo negacionista. Não é isso. Não é isso. Tem gente que se aprende essas coisas e começa a viver escravo de coisas que ela talvez nem tenha.
Talvez ela foi diagnosticada. Meus irmãos, mas são doenças que elas desenvolvem. Deixa eu tomar o cuidado das palavras. Elas dão mais atitudes do que realmente sintomas da ansiedade. A ansiedade, o médico caracteriza nos sintomas, não em exame. Não existe um exame de sangue para detectar a ansiedade. Não existe um exame de pele. Você não te colocam numa máquina e falam para você, você está ansioso, você está com ansiedade. Não! O médico vai detectando coisas em você. E a minha pergunta é, o que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos por coisa? Aleluia. Não andeis ansiosos por quê, irmão? Por coisa? Porque o teu amanhã pertence a quem? Então você vem dizer para mim que se o crente vive ansiedade, ele está fazendo o quê, irmãos? Eu estou tendo muito cuidado no que eu estou dizendo. Que você vai falar, mas eu já passei por ela, eu já vivi ela. Não, você deu ouvidos a algumas coisas, se você não percebeu isso. Porque uma das principais características da ansiedade é ouvir vozes. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que têm te dado acessos? Que você tem deixado de sentir algumas coisas, tem visto algumas coisas, tem percebido algumas coisas, tem recebido até toques. O que você tem deixado? E eu te pergunto, por que você não está vivendo romper? Por que você não vive prosperidade? Porque os portais que você tem ao mundo espiritual estão abertos para quem? Estão abertos para quê? Daquilo que você está frutificando. Qual é aquilo que você está frutificando, irmãos? O teu coração está cheio de quê? Está cheio de obediência? Você está tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos? Você está tendo cuidado? Amará o teu irmão como a ti mesmo. A minha pergunta, você faz fofoca de si mesmo? Você faz fofoca santa de si mesmo? Você comenta da mesma medida que você comenta do seu irmão? Porque é guardar os mandamentos. Se ali está dizendo que é os mandamentos, um dos mandamentos é amar o teu próximo como? E eu faço uma pergunta, irmão, com todo carinho, com todo amor. O que você fala de si mesmo? Você chega para o teu espelho, aquela pessoa que está do outro lado do espelho e fala assim, eu tenho uma fofoca santa para te contar. Tu não vale nada, tu é um pecador. Tu precisa melhorar. Você fala isso para o espelho? Você conversa com o teu espelho dessa forma? Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Passou um pensamento na minha cabeça. Você fala com o teu espelho isso? Você fala para o espelho, deixa eu te contar a fofoca. Você pecou hoje. Você fez isso. Você fala isso para o teu espelho, meu? Você esteja rindo, mas isso é muito sério. É muito sério. Se você não tem um coração inclinável a obedecer, a ter um entendimento, tudo que está saindo, que está chegando aqui, está saindo aqui, está contaminando aqui. Se você está contaminando, o que você está jogando em outras pessoas? Acho que foi na quinta-feira eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que tem pessoas que são especialistas, irmãos, em ser lixeiros existenciais. Você me pergunta, lixeiros existenciais? Sim. São pessoas que são tão amarguradas, tão cheios de lixo existencial. São pessoas que não conseguem viver uma vida plena, perdoar, romper, deixar a amargura. Todas as pessoas com que ela chega, ela joga um lixo. É uma palavra que machuca, é o modo que fala. São pessoas altamente tóxicas. Porque ela é intoxicada. Então, a única coisa que ela tem é intoxicar outras pessoas. Então, o lixo que está nela, joga em você, e você, se você não tiver o cuidado de deixar o espírito fluir, você fica mal com aquilo.
Você fica dias pensando naquilo. Por que falou desse jeito comigo? Para que falou isso comigo? Não havia necessidade. Era um assunto tão banal. Por que falou assim? E deixa outras pessoas mal. Por coisas mínimas. Pessoa amargurada. Quantas pessoas você não conhece assim? Nunca está bom, irmão. Sempre está ruim. Depois que inventaram está ruim, ninguém fala que está bom. Não consegue estar bom nunca. Sempre tem uma notícia ruim. Nunca tem uma notícia de boas novas. Nunca tem nada de bom nos seus lábios. A minha pergunta é, o que essa pessoa tem consumido? Qual o portal que ela escancarou? Ela escancarou para o céu ou para o inferno? Porque as pessoas ela têm mais aptidão em absorver as coisas ruins do que as coisas boas. E quando ela absorve as coisas boas, ela passa de uma linha tênue chamada vaidade. E não tem um cuidado, não são todas as pessoas, pelo amor de Deus, não estou falando isso. São pessoas que se envaidecem. Mas tem pessoas, irmãos, com toda a maturidade, não pode ouvir isso. Não pode ouvir isso. Que se magoam. São pessoas que não entendem quais são os acessos que ela tem aberto na vida dela. E não amadurecem, não evoluem, não crescem. E não vivem romper, consequentemente não vivem prosperidade. O que mais lindo em viver prosperidade é aquele que dá. E você me permite fazer uma croft da palavra dar? Que se você ler a palavra dar de trás para frente, você vai... O acróstico dessa palavra vai dizer que dar, dom de adquirir riquezas. Então, aquele que dá, que a Bíblia vai dizer, aquele que dá com alegria, ele está entendendo e aprendendo o dom de adquirir riquezas. Mas aqui eu ressalto, cuidado com kavaná, cuidado com a intenção. Qual é a intenção? Eu não sei, irmãos. Eu não sei qual é a tua intenção que você bota a sua oferta. Eu não sei qual é a intenção que você está ajudando. Eu não sei qual é a intenção, mas Deus sabe. Deus que o som do coração sabe. E você vê muitas pessoas. E uma vez eu conversando com o apóstolo, a gente conversa sobre isso. Dos ministérios mais perigosos. O da caridade. Ele é um que é sorrateiro. Porque a pessoa ela começa a ficar na caridade. Ela começa a olhar para os olhos da pessoa, a gratidão que a pessoa tem por ela, a admiração em ajudá-la naquele momento. E se ela não tomar cuidado, ela começa a se envaidecer, ela começa a se perder, ela começa a entender que é ela que está fazendo. Ela é o Deus da pessoa. É ela que está ali resolvendo o problema e solucionando. Ela não entende que ela é só um instrumento. Não, ela entende que ela é o ator principal da história daquela vida. E é muito perigoso. Mas aí, como é que eu acho esse equilíbrio, Kleber? Como é que eu faço para entender e equilibrar isso? É atentamente ouvir a voz. E obedecer. Obedecer. A Thay acabou de falar, tem gente que não pode ouvir uma palavra que se magoa. Tem gente que não consegue entender algumas coisas. Porque não tem maturidade. Porque elas sempre dão acesso àquilo que lhe dá vontade. Ou àquilo que lhe satisfaz. Mas quando elas abrem a boca, são sempre palavras vazias. Palavras que não acrescentam, não trazem vida. Irmão, tem pessoas que realmente são tóxicas. Se deixar passar por essa planta aqui, essa planta murcha. São pessoas que, infelizmente, são assim. Mas a minha pergunta é, se o Espírito de alegria, se o Espírito Santo está em você, o que acontece? A Bíblia vai dizer que até a tristeza salta de alegria. Porque quando você está cheio, irmão, maior o que está em você do que está nele. Mas você tem que estar o quê? Cheio.
Você precisa estar cheio. E você pode dizer para si mesmo que você está cheio? Você pode dizer para si mesmo que vive uma vida de obediência, que você tudo que Deus fala ao teu coração, você consegue reconhecer a voz, ou você está igual Samuel, como um menino que não entende a voz e está procurando vozes em vários lugares para tentar te nortear, para tentar fazer com que você ache que vai chegar a algum lugar ouvindo voz de homem. A única coisa que a minha voz pode fazer é te nortear, levar a Cristo, a te fazer enxergar aquilo que Deus quer para a tua vida. Eu não sou definidor de nada. Quem sou um definidor da sua vida é você, com as suas decisões, com as suas escolhas. E novamente eu falo, todo não sei, irmãos, é escolha. Até eu não sei escolher. Isso é freudiano. Não é quer dizer, Freud é ateu, irmão. Não estou dizendo que ele seja referência para nada, não. Não é isso, não. Mas é a realidade. Se você escolhe não saber, se você não quer saber, você já escolheu não saber. A vida é feita de escolhas. E depois você, muito fácil, você vai culpar outras pessoas. Mas eu não sabia. Porque você não escolheu saber. Porque aquilo que lhe interessa, você busca, você vai atrás. Cuidado com o que você entrega. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você deixa entrar no teu coração. E pode estar contaminando o teu coração e você não está percebendo. Cuidado com as vozes que estão te guiando. A Bíblia vai dizer que a janela do corpo é o que, irmãos? São os? E o corpo são é o quê? Quem é leitor da Bíblia? O corpo são é? Hã? A minha pergunta é, o sol da justiça, ele tem entrado pela janela dos teus olhos? Ou a névoa escura do inferno tem assombrado a tua vida? E o teu corpo está doente. A sua vida está doente. Você consegue passar e transportar a doença para os outros. Porque você para falar de alguma coisa, você só tem crítica para falar de pessoas. Você só tem vômitos existenciais para vomitar em pessoas. Você só quer falar daquilo que não agrega. Você só quer falar daquilo que contamina. Porque você está contaminado. Por quê? Porque o seu corpo passa a olhar a janela. Aí você fica que nem aquelas bonecas que colocam hoje em dia, que ficam ali o tempo todo para olhar, para fazer, não sei nem o significado daquelas bonecas, mas antigamente na roça minha avó falava que tinha as olhadeiras, sabia de tudo, via tudo e fofocava de tudo. Ela sempre sabia. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Aquelas mulheres só eram menor informante e não fazia faculdade de publicidade nem jornalismo, mas sabia dar uma boa notícia. Minha pergunta é, você é a réplica 2.0 dessas mulheres? Que sabe de tudo, da vida de todo mundo, passa informação para todo mundo. Mas pergunta dela. Pergunta se ela autoexamina. Pergunta se ela faz análise de si mesma. Pergunta se ela é autocrítica com si mesma. Porque ela consegue tecer críticas de todo mundo. Mas será que ela consegue tecer críticas de si mesma? Será que ela consegue se autoavaliar? Eu converso isso sempre com a minha esposa. Se você não tem capacidade de se avaliar, não avalie ninguém. Se você não tem capacidade de olhar para dentro de si, expurgar os erros, e como eu falo para ela, colocar na alça de mira aquilo que você precisa tirar da tua vida, você não pode, você não tem condições de avaliar ninguém. Se você não consegue entender a voz do Espírito, mandando você tirar certas coisas da sua vida, parar com certas atitudes, tomar novas posturas, você não consegue ajudar ninguém. É o caso que o pastor sempre ensinou, já pregou aqui. No avião, máscaras cairão à sua frente. Você não pode ajudar ninguém, você primeiro tem que botar máscara em si mesmo. Senão você não consegue ajudar ninguém. Mas tem pessoas, irmãos, que estão contaminadas e contaminam sem perceber. Tem gente que já contamina por natureza. São pessoas altamente tóxicas. Mas tem aquelas que nem percebem que contaminam, irmãos. Para conversar com você, só conversas infrutíferas. Não fala de Jesus.
Ou então usa Jesus como um meio, não como um fim, para falar de salvação, de transformação, de mudança de mente, mudança de vida. Os portais da sua vida, irmãos, estão abertos o tempo todo. Mas quais os acessos que você tem dado? Quais são os acessos que você tem dado? Eu ia trazer uma coisa mais específica, dona Lélia. Mas Deus me mandou levar por esse lado. Peço perdão à senhora porque eu falei que ia trazer isso mais a fundo. Mas o Senhor me levou para isso. E aí a gente chega no vale de ossos secos. São pessoas sequíssimas. São pessoas secas, irmãos. São pessoas que não sabem ouvir. São pessoas que entram e saem de cultos maravilhosos e continuam a mesma coisa. Como a Thay falou, ela liga disjuntor para estar aqui, mas saiu por essas portas, ela desliga o disjuntor. Para elas, o que ela viveu aqui é como se fosse trabalho. Tem gente que não consegue, leva trabalho para casa, leva estresse para casa e joga tudo, joga em cima da família. Cuidado, cuidado. Mas quando ela sai da igreja, eu não vejo ela chegar com todo o mover que ela viveu dentro da igreja e esparramar mais dentro da família. O culto hoje foi maravilhoso, você não entende. Que palavra, eu ouvi algo da parte do Senhor, eu quero dividir contigo, é algo que Deus falou para mim, tocou meu coração, eu quero te dar isso também, eu quero que você faça parte disso. Não, ela desliga e parece que desplugou tudo, não sabe nem o que está fazendo. Passa de lado de pessoas. Deus sempre está colocando oportunidade de colocar pessoas à sua volta para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, e elas não falam. Elas não conseguem. Elas não desenvolvem. São pessoas que não sabem dar de Deus para outras. Elas querem dar de si mesmas. Daquilo que elas acreditam, porque elas não vivem uma vida dando acesso ao Espírito Santo na sua vida. São pessoas secas. São pessoas que estão mortas em vida. Espiritualmente mortas. São pessoas que não progridem, não crescem, não vivem prosperidade. Essa semana foi a semana de Pentecostes. Terminou o Pentecostes. Como o Eric disse no domingo, o Pentecostes ele é atrelado mais ao processo do que à própria colheita. O maior problema é que no processo tem pessoas que se perdem. Sabe por quê, irmãos? Porque ela ouviu uma palavra de Deus. Mas o tempo foi passando e ao invés dela regar a palavra, como essa planta, que com certeza para ela está assim hoje, ela foi regada, ela é regada continuamente. Não, ela esquece. Ela esquece, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E não cresce. Aí não recebe, põe a culpa em quem? A pergunta é, a culpa é de Deus? Porque se foi liberada uma palavra, o Eric falou que a palavra liberada já aconteceu, e eu preguei também sobre isso. Se a palavra está liberada, irmãos, o céu já moveu para realizar. Porque em Gênesis estava lá. Haja luz. Ouve, com Deus é assim. Quando ele fala, já existiu. Quando a palavra foi liberada, o reino espiritual já moveu tudo para que isso se realize. Eu canso de falar e vou repetir. O teu milagre, a tua bênção é uma festa surpresa que ela já está preparada. Só falta você chegar lá. Só falta você caminhar, ouvir as vozes certas, olhar para... Paulo vai dizer que ele segue para o alvo. O alvo dele é quem? É Cristo. Tem gente que se perde na visão. Tem gente que está se perdendo na visão. Recebeu a palavra, mas tem se perdido. Porque a janela deixou de brilhar o sol da justiça.
ela tem se atentado a várias coisas, tem olhado para várias coisas, assim como Pedro. Ele olhou para a tempestade, ele era para olhar para frente, tinha lá o Cristo esperando por ele sobre as águas. Tem vezes que a gente dá passos de ousadia, mas no meio do caminho a gente olha para o lado. Você deu um passo de ousadia, aceitou Jesus, rompeu, a sua família não estava nesse sentido. Você foi o primeiro. Você abriu uma porta para que o Espírito transformasse, fizesse uma revolução na sua família. Mas no meio do caminho vem ventos. O mar está revolto e você, em vez de continuar olhando para o alvo, você se perde. E começa a afundar, afundar, afundar. Aí a palavra que você ouviu já não está mais guardada. Vem as palavras, vem as vozes. Eita, essas vozes fazem o quê? Faz com que a planta morra, as palavras morram. Porque você deu acesso a quais vozes? Foi a voz, você começou a alimentar aquilo, o Senhor falou que vai me dar. Já está acostumado, Senhor, seja do teu jeito. Senhor, que essa casa seja de 3 quartos. Pai, aquela parede é branca. Pai, aquele quarto vai ser marrom. Ai, Senhor, vai ter aquela piscina linda, amém, amor? Vai ter aquela piscina linda. Então, minha mulher sonha com uma casa com piscina. Vai ter aquela piscina, Senhor, glória a Deus. Sei que, meu irmão, se Deus liberou, você só precisa cuidar dos detalhes. Quais são os detalhes? Senhor, eu quero botar um quadro lindo de um leão da tribo de Judá. Senhor, eu quero fazer isso. Eu vou pintar a parede disso. Senhor, a casa que o Senhor me der. Porque ele já está liberado, porque você está alimentando a palavra dentro de você. E quando você alimenta a palavra dentro de você, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar o quê? Dar fruto. Até chegar à estação certa, que seja o Pentecoste. Onde você, num processo, você jogou a semente foi jogada, e você regou. E o crescimento vem de quem? Quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Mas ele só dá o crescimento se você fizer o quê? Se você fizer o quê? Regar. Se você não regar, não cresce. Faço uma pergunta, dona Léria, a senhora plantou isso aqui? Plantou ou não plantou? Se a senhora regasse, se não regasse, estaria assim? Foi a senhora que fez isso aqui ficar desse jeito? Assim são os nossos sonhos. Assim são as promessas. Cabe você regar, seja com lágrimas, seja com sorriso, seja com oração, seja com jejum. Cabe você fazer a sua parte, porque ele vai fazer o crescimento. Mas se ela não regasse, essas flores estariam assim? A minha pergunta é, por que você não faz a mesma coisa na sua vida? Por que você não faz a mesma coisa com as promessas, com as palavras liberadas sobre a tua vida? Se você já cansou de ouvir que elas já foram liberadas, já aconteceu, a festa está preparada, só falta você chegar lá. O que está faltando para você mudar os seus posicionamentos e viver um romper de verdade, viver uma vida de milagre, viver uma vida de prosperidade? O que está faltando? Está faltando você conversar mais com o teu espelho do que conversar com as outras pessoas. Falar mais de você para o seu espelho do que falar de pessoas para outras pessoas. Está faltando você se analisar mais do que analisar outras pessoas. Está faltando você falar mais de pessoas para Jesus, com o seu joelho dobrado. Está faltando mais você abrir essa palavra e ouvir o que ela tem para te dizer. Está faltando você jejuar quando você, ao invés de fazer fofoca santa. Sabe por quê? Porque quando você faz pelo seu irmão, Deus cuida dos seus. Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida. E Deus me lembrou isso, irmãos. A Larissa talvez não saiba, mas numa conversa, um dia eu falei para ela, vou orar para Deus te dar uma menina. Ela não estava nem grávida do Asher. Eu fui orar por ela, irmão, Deus me deu outra. Você pode achar que não, pode achar, não é não, não é não. Não é porque ele já liberou uma palavra sobre a minha vida, que eu seria pai de menino. Já está escrito, já está feito.
Mas aí ele me abençoou porque eu orei por outra pessoa. E eu lembrei disso, eu falei, Senhor, entendi. Entendi. A minha pergunta é, o que você tem recebido de Deus? Quais são os mimos de Deus que você tem recebido por ter orado por outras pessoas, por estar orando, clamando pela vida de outras pessoas? O que Deus tem te dado, até mesmo o que você tem pensado? Você vai dizer nada. Por quê? Porque você não está fazendo. Deixa eu te contar esse segredo. Você não faz, não acontece. A matemática de Deus é assim, irmãos. Não acontece. Se você não fizer, não vai acontecer. Não é você que determina o crescimento. Não é a dona Léria que falou para essa planta, estou te regando todo dia, tu vai crescer em um ano. Não, não. Ela só fez crescer quando ela não via nada, só via terra. Ela estava regando, ela estava fazendo. Aí ela acreditou, nasceu uma pontinha. Aí ela continuou regando, ela acreditou, está crescendo. A minha pergunta, por que você não faz isso com as promessas e com os sonhos que Deus tem para a tua vida? E rompa. Para que você viva a prosperidade, você precisa ouvir a voz do Senhor e atentamente ouvir a sua voz, obedecer seus mandamentos. Saia daqui nessa noite, irmãos, entendendo não só sobre obediência, não sobre o rompimento, não só sobre prosperidade, mas sobre os acessos. E quais acessos estão tendo na tua vida? Para onde você está olhando? Para onde você está fazendo? O que você tem feito? Cuidado. A vida, ela é feita de escolhas. E cuidado com os não seis. Eles também são escolhas. Não sei também é uma escolha. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado onde tu toca, cuidado com o que você cheira. Cuidado. Toma muito cuidado. Porque isso pode estar abrindo legalidade na sua vida. E você não está entendendo porque você está vivendo esse ciclo vicioso de derrota. Esse ciclo vicioso que não te faz crescer, não te faz evoluir, não te faz romper. Perguntaram para Josué, e aí? Qual é a tua posição? Meu irmão, de vocês eu não sei, mas uma coisa eu vou dizer. Eu já determinei, já está sentenciado, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você determinou para a tua vida, mas na minha vida, na minha casa, eu e minha casa determinamos servir ao Senhor. Eu diga isso todos os dias, que você vai ver o milagre acontecer, que você vai ver as coisas mudar. Aí você vai falar, está piorando, é sinal de que a coisa está boa. Aí você vai, que loucura é essa? É sinal que o inferno se incomodou. O inferno só se incomoda, irmãos, quando a palavra vem liberada do céu para a tua vida. O inferno não se incomoda com você, e quando a palavra não está liberada, você não está andando de contra ela. Se está tudo tranquilo, deixa eu te dar uma notícia. Fica triste não. Não vai acontecer nada. Mas se você está vendo piorar, se você está orando, se você está clamando, se você está jejuando, e a coisa piora, e você está orando, está jejuando, o inferno está em ebulição. O inferno está em ebulição. E ele só vai ebulir para explodir, ele só vai ebulir para perder. Porque aí você está alimentando e está regando a palavra pela fé. Eu creio, eu acredito, meu filho vai se converter, a minha família é tua, meus pais são teus, meus filhos são teus. Não, ele vai fazer, o Senhor falou que vai ser pastor, a palavra de Deus, o Senhor liberou pela boca dos profetas que vai ser levita, que é da tua casa. Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que meus filhos vão estar na tua casa. Você precisa regar, você precisa declarar. Mas tome muito cuidado. Pais, tomem muito cuidado. Porque numa conversa em família, a gente conversando sobre investimento no filho,
É uma palavra muito perigosa, investir no filho. Você não investe em filho. Deixa eu te dar uma notícia. Você não investe no teu filho. Porque quem investe quer um retorno. Você não investe no teu filho. Você está orientando e pavimentando o caminho que ele vai seguir. Porque se você está investindo em algo, você acredita que aquilo vai te dar um retorno. E se ele não te der o retorno que você quer, que você espera, você vê muitos pais frustrados. Você vê muitos pais achando, bom, mas eu fiz tudo por ele. Eu dei isso, eu dei aquilo. Eu queria que ele fosse isso, eu queria que ele fosse aquilo. As decisões são deles. Você não investe, você pavimenta o caminho que ele vai seguir. Orando e crendo que aquele caminho vai ser pavimentado solidamente, ele vai seguir por ele, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. Se você fala que tu vai investir, você acha que aquilo ali vai te dar um retorno um dia. E o maior retorno que o teu filho pode te trazer, irmãos, é ser salvo, ser servo de Deus íntegro. Viver debaixo da autoridade de Deus. Esse é o maior investimento que você pode receber da vida do teu filho. Então, invista nos portais do seu filho, falando, profetizando, porque ele precisa ouvir. Ele vai guardar. O coração vai se encher. Aí ele vai poder dizer como Davi, a tua palavra escondi na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Faça um investimento pesado em falar de Deus para o seu filho, em falar de Deus para as pessoas, em falar mais de você para si mesmo. Amém, irmãos? Vou começar a falar mais de nós mesmos, para a gente mesmo. Comece a sentar com você, com o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor acha de mim? O que eu preciso melhorar? O que a minha língua precisa expurgar? O que a minha mente precisa tirar da minha mente, que está aqui, que eu preciso evoluir, que está me fazendo regredir? O que eu preciso? Quais são os medos, quais são os traumas que eu preciso tirar da minha vida? A sociedade seria muito mais evoluída se as pessoas começassem a olhar para si mesmas, a olhar para dentro de si e perceber quais são as suas vulnerabilidades e trabalhar elas, ao invés de querer trabalhar nos outros. Irmão, a pior coisa que tem é um cego guiando outro cego. Eu já tive a oportunidade de ver isso, irmão. Um cego guiando outro cego. Os dois caíram. Não seja um cego querendo guiar outro cego. Comece a olhar para dentro de si. Comece a romper dentro de si com algumas coisas que estão te intoxicando. E você está intoxicando outras pessoas sem perceber. Se coloque de pé nessa noite. Coloque a mão no teu coração, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Ó Pai, se o meu coração se encontra intoxicado de coisas das quais, ó Pai, não te agradam, vai expurgando, vai limpando, ó Pai. Limpa a nossa mente. Ó Pai, que os nossos ouvidos, ó Pai, sejam apurados a ouvir a sua voz. Que os nossos ouvidos, ó Pai, sejam sensíveis à sua voz. Que o nosso olhar seja sempre para o alvo, para ti. Ó Pai, que o maior cheiro que nós sentimos, ó Pai, é o cheiro do azeite que desce sobre a barba de Arão. Ó Pai, que possamos tocar na tua orla, ao invés de querer tocar na vida de outras pessoas, dando opiniões, falando, querendo dizer alguma coisa. Ó Pai, que possamos viver uma vida de retidão contigo. Que os portais das nossas vidas se deem acesso ao teu Espírito. Repreenda todo acesso maligno na vida dos teus servos, na minha vida, Pai. E que possamos viver a plenitude do teu Espírito.
que possamos, Senhor, tratar de nós mesmos com a ajuda do Teu Espírito Santo, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor deixou o Teu Espírito para que possamos, Senhor, a cada dia mais aprender dEle, sermos, ó Pai, tratados por Ele. Então trata os Teus filhos, expurga tudo que tem que te expurgar, tira tudo que tem que tirar, e que possamos viver uma vida plena contigo. Senhor, tira tudo que não provém de Ti. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do Seu Filho amado Jesus. Amém?